Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer um estudo a respeito da besta, o falso profeta. Faz tempo que nós não temos gravado vídeo, mas vamos estar postando um vídeo aí atualizado da besta, do falso profeta, um pouco mais explicativo, né? Então que os irmãos façam um bom estudo aí e os irmãos venham estar atentos sobre mais esse assunto da escatologia. Primeiramente, irmão, vamos fazer alguns esclarecimentos, né? Esse aqui ele é um estudo. Eu não quero assim ser o dono absoluto da verdade, mas expor o meu entendimento escatológico sobre o assunto. Existem duas possibilidades, a mais provável e a menos provável, conforme nós veremos mais adiante. Eu vou passar as possibilidades mais prováveis e a menos provável, né? Não creio que esses estudos estejam errados, irmão. Todavia, podem eles estar incompletos, porque a gente sabe que a revelação na escatologia ela é dada por partes, né? Assim nós vemos lá no livro de Daniel que Deus vai dando a revelação por parte. E esse estudo, irmão, nós estamos apenas obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, conforme está lá em Marcos 13, versículo 37, que é vigiar. Então nós estamos apenas vigiando. Sendo assim, irmão, que você faça um bom estudo, que você analise tudo que está sendo colocado aqui e pegue aquilo que lhe for útil. Não quero também aqui ofender ninguém, não quero ofender nenhuma crença, não quero ofender nenhum dogma, nenhuma pessoa, não é o propósito, mas sim fazer um estudo acurado aqui das passagens bíblicas, mediante tudo que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Bom, irmãos, vamos usar algumas passagens bíblicas, tá? Como Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. Eu já recomendo que você faça uma pausa aí nesse vídeo, que você pegue a sua Bíblia, ou então que você possa acompanhar comigo. Aqui talvez os escritos estejam pequenos, você não consiga acompanhar, você acompanha na sua Bíblia. Então nós vamos fazer um estudo de Apocalipse capítulo 13, do 11 ao 18, mas mais precisamente nós vamos ver o versículo 11, tá? Mas eu gosto de passar todo o contexto para não tirar o texto do seu contexto. Vamos ver também em Apocalipse capítulo 17, do 1 ao 12, mas aqui eu já dividi Apocalipse 17, do 1 ao 6, né? Que é a primeira parte dessa revelação, e depois nós temos também o Apocalipse, conforme eu falei, 17, de 7 a 12, que é a segunda parte. Mas nós vamos estar esmiuçando, vamos estar falando aí versículo por versículo, tá bom? E você vai ter o entendimento a respeito dessas passagens. Então, um excelente estudo, conforme eu disse, pega a sua Bíblia aí, para você poder acompanhar, ou então você acompanha comigo aqui no vídeo. Irmãos, vamos falar então sobre as duas bestas. Conforme nós vemos ali em Apocalipse 13, no versículo 1 e no versículo 11, ali estão registradas duas bestas. É uma besta que sobe da terra e a outra besta que sobe do mar. Lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 1, diz assim: E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 1. Então aqui nós estamos vendo uma besta que sobe do mar. Agora a gente verifica que Apocalipse 13, versículo 11, que existe uma outra besta, conforme diz aqui a passagem. E vi subir da terra outra besta, outra besta, e tinha 2 chifres. Você vê que são duas bestas diferentes, né? Uma tinha 7 cabeças e 10 chifres, e essa besta, ela tinha 2 chifres. E ele diz, né? E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, Apocalipse 13, 11. Nós vamos nos ater na besta que sobe da terra, ou seja, o falso profeta. Então, nós vamos fazer esse estudo em cima da besta que sobe da terra, o falso profeta. A título de curiosidade, a besta que sobe do mar, ela é o anticristo. Nós falaremos, já tem vídeo que fala sobre ele aí no canal, você pode procurar.
mas também podemos fazer mais um vídeo sobre o anticristo, se assim Deus permitir, mais adiante. Bom, irmãos, então vamos começar na revelação propriamente, né? Em Apocalipse 17:1 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Bom, irmão, aqui nós já vemos que é uma grande prostituta. Então é uma grande denominação, aqui a gente vai ver a palavra prostituta, e prostituta na Bíblia obviamente vai se referir a uma mulher, né? Existe a mulher na Bíblia que refere-se à igreja, que é a igreja de Cristo, a virgem, e existe uma segunda igreja, uma igreja prostituta, uma igreja prostituída. E não é apenas uma igreja qualquer, mas é uma grande de uma igreja. Então não podemos colocar talvez algumas seitas ou algumas denominações como essa prostituta, mas é uma grande. E ainda vai dizer mais ainda, olha: E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta, que é a explicação, né, das águas que aqui o anjo está falando para João, diz assim: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então você vê que é uma religião, é uma igreja que engloba toda a terra, todas as pessoas. Então ela estende os seus braços, ela estende seus fiéis, vamos dizer assim, seus adeptos, para todas as nações, para todas as línguas, para todos os povos, né? Para uma multidão de pessoas. Então já começamos a ter aqui uma revelação sobre quem é esta besta, né? Aí diz ainda assim, no Apocalipse capítulo 17, versículo 2: Com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então a gente vê aqui em Apocalipse 17, 2, que não é apenas uma igreja qualquer, mas é uma igreja que ela está ligada com a parte política, né? Então os reis da terra, os presidentes, os governadores, os ministros, né? Eles interagiram com ela, se embebedaram com ela, viveram com ela, tiveram relacionamento com ela. E a gente vai ver que uma das igrejas, né, que são poucas igrejas que a gente pode falar que tiveram assim esse relacionamento com os reis. Mas nós vemos aqui o presidente do Brasil, o Lula, juntamente aqui com o Papa Bento XVI. Nós vemos aqui o Papa Francisco juntamente aqui com o presidente da Palestina e de Israel, juntamente com o líder da Igreja Ortodoxa. Nós vemos aqui o Papa, não me fugiu o nome do Papa agora, mas é um clero, juntamente com Hitler, né? Vemos que é um alto cargo da igreja. Essa vestimenta é uma vestimenta papal, de bispos, né? Então a gente vê que é um alto cargo envolvendo, né, aqui o próprio Adolf Hitler. João Paulo II com Vladimir Putin, né, o atual presidente da Rússia. Então a gente vê que existem muitos outros, né, mas apenas alguns exemplos aqui, né, para não ficar muito extenso o vídeo. E continuando aqui, E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Apocalipse 17, versículo 4. Então, nós vamos ver que ela se veste de púrpura, né, que é o roxo, e escarlata, conforme está aqui, o vermelho. E diz que é adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Isso aqui é apenas uma das fotos, né, do Vaticano, onde lá a riqueza dele não tem quantia de tanto ouro que existe ali, pedras preciosas, né?
de tanto material precioso que tem ali no Vaticano, né? Então, diz que essa igreja ela é adornada. E diz ainda que ela tem na sua mão um cálice de ouro. Para quem não sabe, o cálice ao qual o Papa ele faz lá, né? Faz o ritual deles, né? A liturgia deles, o cálice é um cálice de ouro. Então, a gente vai vendo que essas coisas eu já estou focando direto dentro da Igreja Católica, conforme os irmãos estão vendo, porque isso aí já vai anulando, vamos assim dizer, qualquer outra denominação que tente aparecer, né? Que tente se encaixar dentro da profecia. Porque isso aqui os irmãos estão vendo que não é nenhuma forçação de barra, mas as coisas de maneira muito natural. A gente está vendo com as imagens aí. E se nós colocarmos... e a profecia ela tem que se encaixar toda, e não em partes. Então às vezes as pessoas colocam outras denominações, outras igrejas, mas aí não se encaixa. Vamos continuar lá. A revelação, no versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, versículo 6. Então, a gente vê aqui que Hitler, ele matou realmente milhões de judeus, né? Aproximadamente 6 milhões de judeus. É o sangue dos santos. E vemos que essa igreja também... ela matou essa prostituta, ela está cheia do sangue das testemunhas de Jesus. A gente vê que na Inquisição foi também milhões de pessoas mortas no período da Inquisição. Então nós não vamos ver isso aí em outras denominações. Mas aqui nós vamos entrar com mais profundidade agora. Nós já entendemos aqui que está se falando, já está aqui o anjo está... abrindo, ele está mostrando de uma maneira mais abrangente, e ele está focando, ele está fechando o foco, vamos assim dizer. Então ele vai fechar o foco para que a gente possa ter um entendimento de quem será de fato a pessoa do falso profeta. E aqui ele vai começar a estreitar mais o foco. Ele diz aqui, ó: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse 17, 8. Aqui parece que traz uma certa confusão, né? Mas nós vamos aos poucos e os irmãos vão entendendo. Vamos devagar. Aqui o anjo está dizendo que a besta que ele viu foi e já não é. O item 1 aqui, ó. Ou seja, está dizendo que era um papa. Então a besta era um papa. Ela foi um papa, mas já não é um papa. Ou seja, ela era um papa e ele faleceu. Foi e já não é. No item 2 diz assim, ó: e há de subir do abismo. Ou seja, ele vai ressuscitar. Só que abismo aqui a gente entende como Sheol, a gente entende como Hades, ou como inferno que a gente fala. Então, vai ser alguém que vai subir do inferno para poder voltar à vida, que é o que nós vamos ver aqui. Não é necessariamente voltar à vida, mas à frente nós iremos ver. E irá à perdição os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, ou seja, ela, no item 3, ela voltará a ser papa. Ela não vai apenas ressuscitar, não vai apenas subir do abismo, ela vai voltar a ser papa. Então, era um papa que faleceu, vai ressuscitar e vai assumir o papado. Por mais incrível que isso apareça, vocês vão ver mais adiante aí. Aí o anjo, isso aí parece que deu uma confundida na cabeça de João, e o anjo vai começar a explicar mais. Olha como é que ele está fechando o foco. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Apocalipse 17, 9. Então a gente vai ver que Roma, ela está assentada sobre a cidade das 7 colinas.
Inclusive o Vaticano está sobre uma dessas colinas. Então ali está muito claro aonde. Está dando a posição geográfica para a gente. Olha aqui, aqui é o cerne, aqui ele vai mostrar realmente quem é. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17:10. Ou seja, olha aqui, eu separei em itens, aqui é o item 1. E são também 7 reis. Bom, às vezes a gente pode pensar, né? Mas o Papa não é um rei. Sim, o Papa ele é rei. Quando que o Papa se tornou rei? Aqui no Tratado de Latrão de 1929. Os irmãos podem pesquisar isso daí, né? Através do Papa Pio XI. Então, o único líder religioso que é um rei e também um Papa é na Igreja Católica. É o próprio Papa que é o rei. Então, não existe nenhuma outra religião que a pessoa, além de ser o líder religioso, ele é um rei. Aí diz aqui, ó, então ele está falando, olha, é um papa. Então ele falou, mas como que nós vamos saber quais papas são, né? Porque sempre tiveram papas, inclusive a Igreja Católica fala que o papado vem com Pedro, que isso aí é um engano, não é verdade. Mas, veja bem, o que ele vai dar aqui para a gente, mostrando aqui, é que o Papa ele passa a ser rei a partir do Tratado de Latrão. Então a contagem vai ser a partir do Tratado de Latrão. Então que é quando efetivamente ele se torna um rei. Então o anjo fala assim, ó, 5 já caíram. Então após o Papa tornar-se rei, cairiam 5 papas. Então ele tirou 5 papas e ele vai focar no sexto. Então ele está mostrando o sexto, porque o sexto que é o importante, ó. E são também 7 reis, 5 já caíram, olha o 3, um existe, olha o item 3 aqui, aquele que Deus focou. Para João é o sexto Papa, 5 já caíram, um existe, então mostrou o sexto Papa para ele. E ele diz assim, ó, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco de tempo. Coloquei aqui 11 aqui para separar. Então o sétimo Papa duraria pouco tempo. Então nós vamos mais adiante para a gente poder, os irmãos vão entender isso aí mais precisamente. Ele disse assim, ó, a besta que era e já não é, que é o sexto, que ele está focando, é ela também um oitavo. Ou seja, o sexto, conforme nós vimos, ele vai morrer e vai voltar. Então após o sétimo, ele vai ser o oitavo, ele vai assumir o papado novamente, conforme foi falado. E é do 7, então são 7 papas. São 7 papas. Não temos que, se vier mais 10 papas para frente, não importa. A contagem parou no 7º. Então ali a gente tem que estar olhando para a profecia, porque diz que é o 7. Então é do 7. E vai a perdição. Apocalipse 17, versículo 11. Olha aqui, ó. O sexto papa é a besta que era e já não é, que morreu, e que voltará à vida. E será ele também o oitavo Papa. Agora nós vamos com as imagens que fica mais fácil a gente entender. Bom, conforme foi falado aí, o Papa, que foi o Papa do Tratado de Latrão, foi Pio XI. Então foi, aí começa a contagem. Primeiro Pio XI, depois dele o segundo foi o Pio XII. O terceiro foi João 23, o quarto foi o Paulo VI, o quinto, João Paulo I, e o sexto, que foi o que ele focou. 5 já caíram, conforme diz, 5 já caíram, um existe. Então, Deus focou no Papa João Paulo II. E diz que o sétimo duraria pouco tempo, exatamente conforme nós vimos. O Papa Bento XVI durou 7 anos e alguma coisa, muito pouco tempo. E aqui está dizendo que o sexto, ele vai tornar a vida. Ele vai ressuscitar e ele vai ser o oitavo. Aqui nós temos Francisco, que está aqui como o oitavo. Mas a contagem vai até 7 papas. Então, independente, nós vamos ver a respeito de Francisco aí mais adiante.
aliás, próxima. Então, uma confusão. Isso aí gerou uma confusão. Aliás, o nome Babilônia é confusão mesmo. Aliás, né, esse Papa aqui já tem uma carinha de confusão mesmo, né, o Papa Francisco. Mas vamos esmiuçar e entender aí sobre o Papa Francisco. Francisco, ele não é Papa. Quando a gente olha aqui, ó, dois estilos diferentes, né? O Papa Francisco, a gente olha que o anel dele é de prata dourada, enquanto que o anel dos papas, ele é de ouro. O crucifixo dele é de ferro, enquanto o crucifixo dos papas é de ouro. A calça dele é preta, enquanto que a calça dos papas, ela é branca. As meias dele são pretas, enquanto as meias do papa, ela é branca. Os sapatos são pretos do Francisco, mas os sapatos dos papas, eles são vermelhos. Aí quando a gente olha aqui, irmão, a gente vai ver a cadeira papal do Papa Francisco é uma cadeira simples, enquanto que a cadeira do sucessor de Pedro, ela é toda de ouro. Não é por humildade, como ele fala, é porque ele de fato não é Papa. Vou mostrar outra coisa para vocês. Veja que ele não aceita que as pessoas beijem a mão dele. Por quê? Porque ele não é Papa. Entende? Ele não aceita isso. O anel dele não é um anel de Papa. Eles vão beijar o anel, né? Que é o anel de Pedro. Mas eles não aceitam. Por quê? Ele não aceita. Por quê? Por humildade? Não. Porque ele não é Papa. Tem outras coisas também. Porque ele tem feito isso e toda essa bagunça que ele está fazendo na Igreja Católica. Nós não entraremos nesse mérito agora. E assim vai até o final do vídeo. Eu vou pausar aqui porque senão ficará muito comprido. Mas todos vão tentar beijar e ele não aceita. E assim é com todos. Bom, irmão, conforme eu falei, Francisco ele não é Papa. Olha, a besta que era e já não é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. Apocalipse 17, 11. A Bíblia é bem clara, irmão, são somente 7 papas ou 7 reis. E o oitavo é o sexto ressuscitado, ou seja, já esteve no trono, saiu e voltará. Conforme nós vimos que o sexto é o Papa João Paulo. E os que habitam na terra se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse 17, 8. Irmãos, para a terra se admirar, teria que acontecer algo extraordinário. A eleição de um Papa vivo ou o retorno de Bento XVI não é algo tão extraordinário assim. Entende? Então é algo que vai fazer a terra se maravilhar, ficar estonteada. Então esse é o fato que está fazendo que a terra está se maravilhando diante de Francisco. Entende? Mas vamos aí a uma segunda hipótese, irmão. É que o Papa, uma segunda hipótese seria que o Papa Pio XI, por ser o Papa da transição, ele não entraria, entendeu? Então começaria a contagem a partir de Pio XII. Aí nós teríamos, o primeiro seria Pio XII, o segundo João XXIII, o terceiro Paulo VI, o quarto João Paulo I, o quinto João Paulo II e o sexto seria o Bento XVI. Então o Bento XVI, ele mesmo seria a besta, ou seja, que ele voltaria ao poder, entendeu? Que Francisco morreria e ele voltaria ao poder, porque só assim para ele voltar ao poder, se Francisco morrer ou se Francisco renunciar, entende? Mas o mais provável é que Francisco morra, inclusive o próprio Papa Francisco falou que vai durar pouco tempo, né? Que ele vai logo para a casa do Pai. Então, mas essa é a segunda hipótese, mas é a menos provável. Por que ela é menos provável? O Papa Pio XI, isso aqui eu já expliquei, né? Então a refutação. E vi subir da terra outra besta, a refutação da segunda hipótese. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13, 11.
Então, chifre na Bíblia vai falar de poder, de força. Assim sendo, a besta terá duas pessoas, duas forças, dois poderes. Se Francisco morrer e Bento XVI reassumir o trono, teremos então um chifre só, um poder. Então está fora. Outra, a Bíblia fala em Apocalipse 17, 8, que a terra se maravilhará vendo a besta retornar ao poder. Assim sendo, não creio que seja algo tão extasiante somente que Bento XVI volte e retorne ao poder. Talvez alguns pensem, ninguém pode voltar à vida, voltar dos mortos. Sim, mas não será João Paulo II que voltará à vida, mas sim que Satanás entrará em seu corpo e colocará ele em pé. Então algumas pessoas podem imaginar, né? Mas nunca uma pessoa pode voltar dos mortos, né? Mas não vai ser ele que vai ressuscitar propriamente, mas sim que Satanás que entrará nesse corpo. Inclusive, o corpo de João Paulo II, ele não se deteriora, ele não entrou em estágio de putrefação, né? Ele está intacto lá. Então, você vê que o único funeral que foi totalmente diferente é do Papa João Paulo II. Então, o único Papa que você vai ver que tem uma câmera, hoje inclusive se você colocar lá, você consegue ver uma câmera 24 horas filmando o túmulo do João Paulo II. Então, tem alguma coisa em cima desse Papa e é óbvio, entendeu? Mas conforme eu estava falando, não vai ser ele quem vai ressuscitar, mas o diabo que vai entrar no corpo dele. A Bíblia diz isso, olha para você ver. Ó. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 12, ó. O aparecimento do iníquo, e a gente sabe que o anticristo e o falso profeta, eles trabalham juntos, né, pela ação do próprio Satanás. Diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou o poder, a operação. Então o iníquo, as bestas, elas vão trabalhar segundo a eficácia de Satanás. É o próprio Satanás que vai entrar neles, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Olha aqui, por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Então Deus vai permitir, ó, a fim de que sejam julgados todos que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Ou seja, como vocês não quiseram saber da verdade, eu vou enviar e vou permitir a operação do erro. É isso que ele está falando. Então, certamente, eu não tenho dúvida que o falso profeta, ele é o Papa João Paulo II, e ele trará o ecumenismo, haja visto que, inclusive, as igrejas, nós estamos no período da apostasia, nós vemos várias igrejas, né? Tudo que está acontecendo, tanto da igreja católica como com as igrejas protestantes, se desviando da verdade, né? Da doutrina, da sã doutrina. Várias outras religiões fundindo-se, né? Então será uma grande igreja tendo o Papa, e o Papa, ele ressuscitando, com certeza ele terá, ressuscitando, né? Ele terá grande poder, grande autoridade, e ele vai dar a autoridade dele para o anticristo, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Então, irmãos, veja esse vídeo pausadamente, veja 2, 3 vezes. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo aí, meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida também, você pode estar comentando aí embaixo, aí fazendo as suas perguntas aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu digo, não é intenção ofender ninguém, mas o ecumenismo, a Igreja Católica, ela realmente se perdeu, ela está perdida, e essa é a situação, juntamente com todas as denominações que vão fundar e forjar essa grande mentira, essa grande confusão chamada ecumenismo. Então, Deus abençoe a vida de vocês, um excelente estudo para todos vocês.